Vamos começar com a crítica do filme sem spoilers, tá? Depois a gente fala dos spoilers do final do filme. Imagine só, você descobre uma máquina do tempo, é transportado para o passado e se depara com a chance de salvar alguém querido que já se foi. Esse é o cenário de Corte no Tempo, que é o filme que está estreando agora na Netflix, e é o que o filme tenta explorar. Mas a execução do filme, infelizmente, deixa muito a desejar. A trama da Netflix começa com um ótimo ponto de partida, inclusive. A Lucy, que é uma adolescente dos dias atuais, volta para 2003, o ano que a sua irmã, a Summer, foi assassinada. No entanto, o filme parece mais preocupado em inundar a gente de referências dos anos 2000 do que em construir um suspense envolvente ou explorar o potencial da ficção científica. E o que poderia ser uma história muito interessante acaba se tornando uma viagem que a gente pode considerar morna e sem propósito, onde o saudosismo é mal aproveitado e a tensão realmente não se materializa. Primeiro, temos o desafio central do filme, equilibrar a nostalgia dos anos 2000 com o peso de um mistério sombrio. O problema é que cada vez que o filme tenta se aprofundar no suspense, a diretora, a Hannah McPherson, parece se encantar cada vez mais com a superficialidade da época, criando cenas repletas de músicas daquele tempo, né, dos anos 2000, que parece uma coisa muito antiga, né, pra mim foi ontem. Gírias datadas também, enxurradas de referências de moda e tecnologia que sinceramente não passam de uma montagem de cenários para quem é muito saudosista. Ao mesmo tempo, o filme acaba dando pouca atenção para os perigos reais que a personagem principal, a Lucy, ela enfrenta ao longo da narrativa, transformando o suspense em uma coisa muito diluída e sem grande impacto. Outro ponto de decepção é a construção dos personagens. A Lucy, que é interpretada pela Madison Bailey, e a sua irmã Summer, que é interpretada pela Antonia Gentry, até carregam algumas cenas emocionais, mas o restante do elenco parece que está ali só para preencher espaço. Não tem desenvolvimento significativo ou grandes características que tragam profundidade para esses personagens. E para piorar tudo, o assassino mascarado, que deveria ser o grande vilão da história, ele surge como uma versão muito genérica de vários vilões que a gente já viu em outros filmes, muito melhores inclusive. Então ele não traz nada de novo ou aterrorizante. Até a estética da máscara, um elemento que poderia diferenciar ele, parece ser uma cópia pouco inspirada de um filme que estreou na Prime Video, se não me engano, Totally Killer, né? Que aborda a mesma premissa, uma premissa igualzinha, de viagem no tempo misturada com assassinatos. Isso, claro, não ajuda o Corte no Tempo, que é esse filme que a gente está falando aqui, a se destacar. Aliás, essa comparação com Totally Killer não é só coincidência. A narrativa de Corte no Tempo acaba se espelhando tanto em filmes similares que quem está assistindo percebe rapidamente aonde tudo vai acabar. A ausência de um mistério bem trabalhado ou reviravoltas que intrigam quem está assistindo deixa um filme previsível, quase que como se a gente já soubesse de antemão o que vai acontecer. Ao tocar no conceito de efeito borboleta, a história tinha uma oportunidade gigantesca de criar um dilema que fosse instigante para Lucy. Afinal, qualquer mudança poderia alterar o curso da sua própria vida. Mas o filme inteiro, o roteiro dele, ignora o potencial dramático disso, seguindo por um caminho muito confortável, onde as decisões não parecem trazer grandes consequências para a protagonista ou para quem está ao redor dela. A sensação é que a produção do filme tentou simplificar a narrativa para ela ser fácil de acompanhar, mas acabou diluindo tanto qualquer intensidade que tinha ou profundidade que tinha esses personagens ou a história como um todo. E no meio disso tudo, o próprio cenário da cidadezinha onde a Lucy vive e onde os eventos trágicos se desenrolam, né, que é Sweetly, Minnesota, nunca realmente ganham vida. O roteiro falha em criar uma atmosfera única, um senso de comunidade que faz com que a gente se importe com os moradores de uma cidade em filmes similares como esse. É uma cidade que parece existir apenas para que a história se desenrole, mas não é um personagem em si, o que enfraquece ainda mais o sentimento de imersão de quem está assistindo. Os cenários são muito superficiais, com referências que poderiam ter sido melhor trabalhadas para criar uma atmosfera nostálgica de verdade, mas tudo acaba soando muito superficial e forçado, como se fossem apenas enfeites de uma época, ao invés de elementos narrativos de verdade.
Outro aspecto que deixa a desejar é a suposta intensidade da trama. Quando se fala em filmes de suspense e terror, a expectativa é que haja um clima de tensão que seja crescente e que também tenha momento de sustos, né? Os momentos de susto bem construídos. Mas aqui, as cenas de assassinato são tão leves e mal executadas que parecem ser parte de um drama adolescente do que um suspense, né? Não parece que faz parte de um filme de terror. A opção de evitar mostrar a violência na tela, optando por cortes rápidos e cenas com pouquíssimo impacto visual, isso tudo enfraquece o filme, deixando o espectador, ou seja, você, esperando por algo que nunca chega. A narrativa opta por um humor que destoa do tom, né, geral do filme, com piadas sobre a ausência de redes sociais ou os sons diferenciados daquela época. Tudo isso reforça o distanciamento do suspense e cria uma experiência que é desconexa. Portanto, o corte no tempo acaba parecendo uma oportunidade perdida. O filme tenta agradar a todo mundo, agradar todos os públicos, mas não entrega o que promete em nenhum dos gêneros que ele se propõe a ser. Fica no meio termo entre a nostalgia e o suspense, mas sem mergulhar fundo em nenhum dos dois. O resultado, portanto, é uma história que se esgota rápido, com personagens que se perdem, né, no meio de uma trama tão vazia e um vilão que nunca ganha peso, o peso que ele deveria ganhar justamente por ser vilão. Para aqueles que gostam de um filme intrigante, repleto de reviravoltas, Corte no Tempo é uma decepção. Bom, agora a gente vai falar dos spoilers, né? O ponto alto do filme é a revelação sobre o verdadeiro assassino, como não poderia deixar de ser. A gente descobre que o Quinn, que é o colega de escola da Lucy, foi o responsável pelos crimes. Ele fez tudo isso motivado por anos de rejeição e bullying, então por isso ele planejou uma vingança mortal contra Summer e seus amigos, utilizando a própria invenção, uma máquina do tempo, para escapar das consequências. Mas o plano do Quinn não contava com a Lucy, que também viajou ao passado e alterou o curso dos acontecimentos. Ao revelar a idade do assassino, o filme cria um paradoxo que até seria interessante, pois a decisão de Lucy de salvar a Summer impede que o Quinn complete o ciclo de violência e evita que ele seja o assassino que a gente conhece no presente. O que confunde muito o público nesse caso é o destino da protagonista. Quando tudo acaba, a Lucy retorna ao ano de 2024 esperando encontrar um presente melhor. Só que as coisas não são bem assim. Quando ela volta, ela percebe que seus pais não a reconhecem e sua vida, da forma como ela a conhecia, simplesmente deixou de existir. Essa cena é fundamental para a gente entender o dilema da personagem. Se por um lado ela conseguiu salvar a irmã dela, a Summer, por outro, ela apagou toda a sua existência e conexões com o futuro que ela conhecia. Então, ao perceber que não tinha mais razão para ficar em 2024, a Lucy decide usar a máquina do tempo de novo e voltar para 2003, onde ela acredita poder viver o resto da sua vida com a sua irmã, mesmo que isso signifique abandonar a linha do tempo que ela conhecia. O final do filme, então, como você deve ter percebido, levanta um dilema. Como é que a Lucy pode existir em uma linha do tempo onde a sua própria história foi apagada? A decisão da Lucy em salvar Summer cria um paradoxo de bootstrap, no qual ela é simultaneamente a causa e o efeito da sua própria inexistência. O filme se inspira nesses conceitos de ficção científica, como também, por exemplo, o paradoxo do avô, onde mexer no passado cria uma série de contradições lógicas. Pera aí, só para explicar esses conceitos que eu falei. O paradoxo de bootstrap é uma situação hipotética em viagens no tempo, onde um objeto ou informação é transportado para o passado, criando um ciclo causal fechado sem uma origem clara. Por exemplo, imagine que um cientista recebe um manual de física avançada do futuro, onde ele aprende tudo com ele e anos depois viaja no tempo para entregar o mesmo manual para o seu eu mais jovem. Nesse ciclo, o manual nunca é criado, porque a sua existência é apenas mantida pela viagem no tempo, levantando então questões sobre o que eu falei, causa e efeito, e desafiando então a nossa compreensão de origem e realidade. Já o paradoxo do avô, que foi o outro conceito que eu falei, é uma situação clássica que mostra as contradições teóricas da viagem no tempo. Ele propõe o seguinte: veja esse cenário. Se uma pessoa viajasse ao passado e impedisse o próprio avô de conhecer a avó, isso resultaria na não existência de um dos pais. Então, consequentemente, na impossibilidade do próprio viajante nascer. Porém, se o viajante nunca nasceu, ele não poderia ter voltado no tempo para impedir o encontro dos avós, gerando então uma contradição lógica. Ou seja, mesmo sem entender de forma completa essas questões, o filme, o Corte no Tempo, faz com que o espectador questione o peso das nossas ações e como elas ressoam ao longo do tempo. Usando todos esses paradoxos que eu falei. A Lucy não só mudou o destino da sua irmã, mas também criou uma versão alternativa da sua própria vida, uma que pode ser tão satisfatória quanto a original, ou não.
A ideia da viagem no tempo, no filme, é até criativa, mas exige que o público suspenda muito a descrença quando você está assistindo o filme. A explicação científica envolve a interação entre matéria e antimatéria, gerando um buraco de minhoca microscópico. Quem que vai entender isso no meio do filme? Sabe por quê? Porque na realidade, matéria e antimatéria, ao interagirem, elas se aniquilariam, produzindo então uma explosão. O filme toma a liberdade de usar isso como um dispositivo narrativo só, para enfatizar os temas que o filme quer passar, como luto, consequências das nossas ações. O Quinn, o assassino, ele também é um jovem que sofre muitas rejeições, ele é humilhado o tempo todo. Com o tempo, então, ele cria a máquina que permite revisitar o passado, onde ele coloca em prática o seu plano de vingança. A ideia de uma máquina do tempo que viaja com o usuário simplifica as coisas e evita outras complicações de paradoxos maiores, como, por exemplo, quem inventou a máquina originalmente. Esse é um detalhe que o filme deixa em aberto, ele não explica, mas sutilmente sugere que foi o Quinn, o próprio Quinn, o inventor. Ao decidir viver em 2003, a Lucy abre mão da sua vida original, mas isso não é uma decisão sem peso. Ela sente a dor de abandonar tudo que ela conhecia, mas também encontra um consolo em passar mais tempo com a sua irmã. E é aqui que o filme explora aquelas coisas, né, a temática, né, aquela coisa do tema central, que é tema de perda, tema de família, destacando sempre o desejo da Lucy em se conectar com a irmã que ela nunca teve a chance de conhecer. O final deixa uma sensação de ambiguidade, porque embora Lucy pareça feliz em um primeiro momento, tem espaço para questionamentos sobre se essa nova vida realmente vai preenchê-la. Isso mostra que corte no tempo deixa espaço para uma continuação. A questão, no final de tudo isso é, a gente vai querer uma continuação desse filme? Desculpa o vídeo longo, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ajude a gente aqui no 5 Tons a chegar a mais pessoas também compartilhando, curtindo, comentando. Interaja com a gente aqui, a gente vai ter o maior prazer em receber você. Um abraço e a gente se vê.